E hoje nós vamos fazer juntos uma pomada de alecrim maravilhosa, anti-inflamatória, que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, vamos lá preparar essa receita, todos. Já estamos na cozinha e acabei esquecendo de comentar lá fora com vocês, mas algo que é bem importante antes da gente utilizar nossas plantas medicinais é sempre lavar bem ela. Fazer a nossa pomada, a receita que a gente sempre usa, é para fazer mais ou menos uma quantidade que dá esses 2 vidrinhos aqui. Isso porque se a gente faz uma quantidade muito grande, corre o risco da gente acabar perdendo a pomada depois. Como ela é feita com produtos naturais e não tem conservantes, ela tem ali uma validade, vamos dizer assim, de 2 a 3 meses, não mais do que isso. Então não adianta você fazer uma quantidade muito grande. No caso da planta fresca, que é o que a gente vai usar hoje, nós precisamos de 40 gramas. Então eu vou pesar aqui 40 gramas da planta fresca. E para isso, eu vou utilizar só as folhinhas do alecrim, eu não conto esses raminhos não, tá? E é uma quantia razoável que a gente vai precisar para chegar a 40 gramas, porque ele é bem levinho, né? Como eu disse, 40 gramas da planta fresca. Para compor aqui a nossa pomada, nós vamos precisar também de um tipo de gordura. Poderia ser usado o azeite de oliva. Eu, no caso aqui, vou usar o óleo de coco, porque é o que eu tenho aqui. Quando eu compro, eu gosto de comprar de baldinho assim, eu faço com frequência, né? Compro de baldinho e vou pegando as quantias que eu preciso. Então, para essa nossa receita aqui, nós precisamos de 150 gramas ou ml, né? Gramas agora porque ele tá meio sólido. O óleo de coco, ele é semelhante à banha, digamos assim, na consistência. Quando tá muito quente, ele fica líquido. E quando tá mais fresquinho, ele solidifica. Tanto o óleo de coco como o próprio azeite de oliva, eles têm também propriedades benéficas que vão contribuir para essa receita, não só com a textura, né? Mas também com as suas propriedades. E essa gordura que vai extrair do nosso alecrim as propriedades que ele tem para contribuir, no caso, as suas propriedades anti-inflamatórias, para esse objetivo que a gente tem. Para quem não sabe, o banho-maria consiste em pegarmos uma panela, né? Colocar água um pouco no fundo, colocar para ferver. Quando ela começa a ferver, a gente baixa bem o fogo, para que fique a menor temperatura possível. E nós vamos agora colocar aqui a nossa canequinha, onde tem o óleo de coco e o alecrim, tá? E a função do banho-maria é o quê? Esses nossos componentes aqui, eles vão ser aquecidos, mas eles não vão ser aquecidos a uma alta temperatura. Eles não chegam a ter contato direto com o fogo lá embaixo, tá? Então essa água que tá ali no meio, ela vai passar calor, mas um calor, vamos dizer assim, mais brando, que não é suficiente para prejudicar a estabilidade ali das substâncias que a gente quer obter. Nós vamos colocar aqui, quando derreter esse óleo de coco, aí nós vamos contar o tempo, que é de no mínimo 40 minutos, tá? No mínimo 40 minutos, até 1, 2 horas você poderia deixar. Vamos ver. Ó, o óleo de coco já tá líquido lá dentro. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Agora, aos poucos, a gente vai mexendo pra que esse alecrim fique submerso no óleo de coco. Como a quantia de óleo de coco ela é pequena, não é tão grande quanto o volume da planta, né? No começo tem alecrim que fica pra fora, mas depois, conforme você vai mexendo aqui, ele vai assentando e vai ficar todo coberto pelo óleo. Ele também vai murchando, né? Passada 1 hora, nós já temos aqui o óleo verdinho, já extraiu as propriedades. Agora nós vamos filtrar isso daqui pra retirar tudo que for, vamos dizer assim, pedacinho de planta, né? E ficar só com o óleo puro. E pra fazer a filtragem, eu sempre utilizo aqui um coador de voal, até tá meio amareladinho por causa das plantas, né? Ele vai manchando com o tempo. Eu vou só colocar ele aqui, todas as propriedades. E agora, o nosso óleo, nós vamos voltar aqui pra nossa canequinha, porque vai voltar lá pro banho-maria para nós finalizar. E o que a gente utiliza para fazer esse espessamento é a cera de abelha. Aqui ela tá ralada, né? Mas eu tenho o ralador e eu tenho a cera em barra, que eu adquiro pela internet, né? Isso aqui dura muito tempo. Então, a gente vai usando aos poucos. Eu vou colocar aqui 15 gramas de cera de abelha. E vamos pesar aqui. Se a gente colocar a proporção errada, ou seja, muita pouca cera, ele não vai ficar com a consistência tão firminha quanto a gente quer. Se a gente colocar cera demais, uma pomada vai ficar muito dura, né? E aí, consequentemente, também não vai ser uma consistência boa de espalhar feito. Então, vamos colocar aqui a cera de abelha. E uma outra dica que eu sempre passo nesses vídeos, quando a gente está trabalhando com as plantas medicinais, é que, de preferência, vocês procurem ter aí utensílios que vocês vão usar especificamente com as plantas. Agora, essa etapa aqui do banho-maria é bem rápida, porque é só o suficiente para derreter a cera de abelha. Ela tem esses pedacinhos, né, esses gruminhos assim, então ela precisa ser líquido, vai começar a endurecer. Então, vamos derramar aqui no frasquinho. Esses frascos, eles precisam ser previamente esterilizados. E a esterilização você faz ou com água quente ou com álcool. E uma vez colocado nos frascos, nós vamos deixar ele aberto, porque tá quente. Deixar aberto até que esfrie e solidifique. Se a gente cobrir agora quando tá quente, o que que vai fazer? Esse calor, ele vai formar gotículas aqui de água, aqui em cima por conta do vapor. Isso pode pingar dentro e acabar prejudicando a durabilidade da nossa pomada. Então a gente deixa ele esfriar aberto. Se quiser pode cobrir com um paninho, cuidando pra não encostar, né? E demos um salto pro dia seguinte, porque até esfriar o tempo demorou, tava bastante calor aqui também. Então ficou escuro, né? Não dava mais pra gravar. Mas olha aí como ficou. A cor, essa é a cor usando só o alecrim, né? Que foi a única planta que a gente usou. A textura dele, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fica mesmo a textura de uma pomadinha, ó. E quando a gente passa,
Você passa, esfrega e logo some. Fica a aparência apenas de uma pele hidratada. Siga o IB. Saúde e bem-estar em primeiro lugar.